Recebemos agora na nossa sala de imprensa João Carlos Sávio Cordeiro, diretor técnico da Unidade de Energia do IPT. Gente, foi muito difícil eu trazer esse cara aqui. Ele é muito requisitado. Todo mundo quer tirar foto com ele, conversar. Mas agora vamos aproveitar que ele está aqui e vamos extrair esse conteúdo dele, que eu acho que vai ser uma verdadeira aula. Queria explicar para as pessoas o que está acontecendo no mundo, né? Quem está nos assistindo em casa, pela internet, a gente está falando muito de hidrogênio, biocombustíveis. Então eu queria aproveitar você aqui hoje para a gente explicar um pouco quais são os processos de mudança que estão acontecendo, né? Por exemplo, uma palavra que a gente escuta muito aqui hoje, descarbonização. João, o que é descarbonização? Explica para a gente o que é esse processo e por que ele é necessário. Tá bom, eu que agradeço aqui, eu peço desculpa por não ter conseguido falar com você antes. Na verdade, também a gente está trabalhando aqui, ajudando no evento, né? E isso é uma honra para nós, tá? Então, realmente, está participando, está correndo para cima e para baixo com esse público que está aqui, com os palestrantes que vieram aqui, realmente é um momento bastante importante aí não só para Piracicaba, tá? Mas pensando no ecossistema, no sistema do hidrogênio, né? O que se fala e o que se pensa a respeito de hidrogênio. Então, aí quando você fala de descarbonização, né? O que está acontecendo, né? Você tem, né, já há muito tempo ali, a partir da Revolução Industrial, né, a intervenção do homem, né, com os processos produtivos, né, e a produção de gases de efeito estufa, que são os gases, né, que causam, né, entre outras coisas, o buraco lá na camada de ozônio, né, efeito estufa e, por conseguinte, tudo mais. Essa emissão, o que vem acontecendo, ele é cumulativo, né? Então a gente vem chegando, no início não se percebia muito, foi se percebendo, se previa que iam acontecer várias coisas e elas começaram a acontecer e cada vez mais forte, né? Quer dizer, a gente enxerga, né, as ondas de calor, a gente percebe mais do que enxerga, né? A gente percebe as ondas de calor, a gente percebe as tempestades cada vez mais fortes, a gente percebe desastres naturais cada vez mais recorrentes. Isso está associado também, e em muita parte, inclusive, a essas emissões de gases de efeito estufa, né? E entre elas, né, o carbono, né, o dióxido de carbono, tem um papel especial, não só ele, né, metano também, né, é algo bastante importante, né, ele contribui muito para isso daí. Então, quando você fala em descarbonização, é você descarbonizar os nossos processos produtivos, a forma como a gente ocupa a Terra, né? A Terra já existia e nós viemos habitá-la, que nós habitamos ela, né? E a gente, com esse nosso trabalho, com a indústria, que, vamos colocar, né, é o desenvolvimento que nos trouxe até aqui. Só que agora a gente aprendeu que a gente precisa cuidar da terra também, né? Então o processo de descarbonização, né, trabalhar a descarbonização é você, nos processos produtivos, né, na mobilidade, em várias formas diferentes, você reduzir, zerar, né, a meta é zerar as emissões, né, para quê? Para que você continue habitando o mundo de uma forma segura, de uma forma saudável, né? Então, todos os processos, né, todo o esforço que a ciência, que a humanidade está fazendo para consertar, né, isso que a gente acabou fazendo, até meio que sem querer, né, para a Terra, para a atmosfera, a gente está trabalhando agora muito forte para corrigir esses erros aqui, né? Então, isso é o processo de descarbonização. João, deixa eu aproveitar esse gancho, sem querer ser profeta do apocalipse, mas se nós não tomarmos uma atitude prática, as mudanças climáticas vão continuar acontecendo e vão prejudicar a nossa habitação na Terra, né? A Terra vai continuar, mas o ser humano, será que vai continuar se a gente continuar emitindo tanto carbono assim e acabando com essa coisa do efeito estufa? Não vai dar. A gente, por exemplo, vem percebendo, né, nesse verão aqui, sensações térmicas aqui no Brasil da ordem de 60 graus. A gente vem percebendo também tempestades aí, e assim, não só a tempestade em si,
Mas o que ela causa? Quer dizer, você tem as inundações, ok, mas a gente percebe muito forte aqui, por exemplo, na Serra do Mar, né, o que acontece nas consequências dos deslizamentos. Você tem um problema ali também que é habitar, né? Habitar por uma condição econômica, habitar uma encosta, que também não é certo. Mas isso, com as chuvas recorrentes de alto volume, é físico. Vai ter o problema do deslizamento. Então, pensando em temperaturas cada vez mais altas, a gente vê isso daí acontecendo na Europa, a gente vê isso daí acontecendo na Índia, a gente vê essa onda de calor acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais. E está cada vez, durante essas épocas, cada vez mais difícil de você suportar. Se a gente, né, idade média que sente dificuldade de passar por esse clima, imagina as crianças, imagina a população mais idosa. É muito complicado. E isso daí leva a um paradoxo. No momento que você está sofrendo pelo aquecimento global, você acaba demandando mais energia, né? Porque uma solução que a gente tem hoje é, por exemplo, o ar-condicionado, né? Os equipamentos de ar-condicionado. Então, você acaba usando mais energia e você acaba causando blackouts também, que a gente tem percebido, né? Porque você usa muita energia, é um pico, você não tem infraestrutura para aquilo naquele momento, então só piora. Então, resumindo, existe, né, um acordo, né, um trabalho para não se ter um aumento de 2 graus. Se trabalha para não chegar a 1,5 grau. Parece pouco, mas 1,5 grau, 2 graus. 2 graus é a visão do apocalipse, né? 1,5 grau é o que a gente está tentando. Ou seja, a gente, como fala a ciência como um todo, né, a indústria, não só a ciência, o governo, a ciência, a sociedade, a gente tem que trabalhar realmente unido. Não é só um ator, não é só o governo, não é só a indústria, não é só a sociedade. Mesmo porque a Terra está todo mundo junto, né? Tem o governo, tem a indústria, tem a sociedade, né? Então a gente tem que trabalhar junto isso, sim. E aproveitando esse gancho, a gente está aqui em Piracicaba, no Seminário Internacional do Hidrogênio, e um dos principais carro-chefes é o próprio hidrogênio, né? Quando a gente fala de biocombustíveis, não só para a indústria de mobilidade, mas dizendo que ele pode também ser explorado em outros segmentos. Mas parece que o hidrogênio foi descoberto agora, quando na realidade ele já é conhecido da ciência e estudado há muito tempo, não? É verdade. O hidrogênio aí já tem muitos anos, aí décadas, né? Que o pessoal já pensa no hidrogênio. Mas assim, acho que esse momento aqui, né? Ele traz alguns elementos que fazem o hidrogênio ser assim, a melhor escolha de futuro, né? Então, assim, uma coisa, né? Dependência geopolítica, né? Então, o que aconteceu aí na Europa, né? Agora, recentemente, a guerra que teve ali está tendo, né? Entre Ucrânia e Rússia, né? Ela tem uma consequência que é a diminuição, né? A diminuição no fornecimento de gás natural para a Europa, que é muito importante, né? É muito importante, porque esse gás natural é usado como fonte de energia lá. Então é para aquecimento, para indústria, aquecimento residencial, né? E a gente sabe, né, que o inverno europeu é muito rigoroso. Então isso daí trouxe um alarme muito grande, né? Por outro lado também, como você mesmo já colocou, né, o aquecimento global. Quer dizer, esses eventos climáticos extremos, cada vez acontecendo mais frequentemente e cada vez mais intensos, e não tem uma modelagem que fale que se não trabalhar isso, eles vão diminuir naturalmente, isso acende um outro sinal de alerta, né? E a própria condição, né, de habitabilidade nas cidades, né? O nível de poluição, o nível de risco à vida que a gente tem em cidades. Por exemplo, a gente vê na China, mas não só na China, os níveis de poluição que o ser humano está sendo submetido, né, também não são compatíveis, né? Então tudo isso daí juntando nesse momento, né, então você tem uma diminuição das fontes de energia,
fontes de energia que poderiam suprir a demanda da indústria da sociedade, elas elevam, né, ou elas maximizam as questões climáticas, elas pioram as condições climáticas. Então, elas não são uma boa saída, né? E, ao mesmo tempo, poluição, como é que a gente trabalha tudo isso? Uma resposta que globalmente está sendo dada é a busca pelo hidrogênio, trabalhar o hidrogênio como fonte de energia, como vetor energético. E para o público que está acompanhando essa conversa nossa, aonde a gente sabe que o hidrogênio ele pode ser encontrado em larga escala, mas ele não está sozinho, né? Onde que o hidrogênio pode ser encontrado na natureza e produzido a partir do quê? O hidrogênio ele é algo muito abundante, né? No ar, você tem formações geológicas, né, que tem grandes concentrações de hidrogênio também, né? Você tem diversos elementos, componentes que você tem o hidrogênio ali combinado, né? Porém, né, na maior parte deles, o hidrogênio não está sozinho, né? Então, sei lá, só dando um exemplo aqui, por exemplo, né? Na água você tem hidrogênio, né? H2O. Nos combustíveis você tem também hidrogênio lá dentro, né? Mas você precisa, vamos dizer assim, sequestrar eles, né? O hidrogênio lá para você usar só o hidrogênio, não colocar na utilização essa outra cadeia. Que hoje, por exemplo, nos combustíveis, você tem hidrogênio com carbono, com uma série de outras coisas, que você queima, né? E você tem mobilidade, você tem aquecimento com isso daqui. Só que quando você faz essa queima, quando você faz esse uso aí, né, você libera esse carbono, você libera outras moléculas ali que elas contribuem para esses eventos, para esse problema climático, né? Então você tem hidrogênio em vários locais diferentes, você precisa fazer o trabalho de colocá-lo, né, na sua forma natural, ali na sua forma mais pura, o hidrogênio separado das outras moléculas aqui. E às vezes a gente escuta falar hidrogênio verde, hidrogênio cinza, parece que cada país adota uma cor. Para o público leigo que está nos assistindo agora, né? Por que há essa diferença de cores e o que elas querem dizer? Tem esse link com essa pergunta anterior. Porque assim, como você tem vários locais em que você tem hidrogênio, né? E você tem que fazer um trabalho para cada uma dessas fontes, né? Você tirar o hidrogênio e o que sobra, né? Quando você retira o hidrogênio aqui, né? Essas três coisas é que dão as cores do hidrogênio. Então você tem o hidrogênio verde, você tem hidrogênio rosa, você tem hidrogênio azul, você tem hidrogênio cinza, você tem hidrogênio turquesa. Então ele está sempre associado. Qual é a matéria-prima, vamos dizer assim? Qual é a matéria-prima que você está usando ali para obter o hidrogênio, para produzir o hidrogênio, a gente fala dessa forma. E qual é o rastro, né? Qual que é a pegada de carbono, que esse também é um termo, né? Quando você falou de transição energética, a pegada de carbono, quer dizer, quanto que sobra de carbono ali daquele processo para a Terra. Né, vamos dizer assim, quanto que sobra de carbono nessa produção? Então, a matéria-prima, a forma como você está produzindo hidrogênio e a pegada de carbono do processo vão dar a cor. Então, como é coisa muito variada, a gente dividiu isso daí em grupos. Então, hidrogênio verde não tem emissão de carbono, não tem, a pegada de carbono é zero, né? A pegada de carbono é isso, quanto que sobra de carbono no processo. Então, a pegada de carbono é zero e a energia vem de uma fonte renovável, eólica, solar. Né? Quando você tem um hidrogênio, um processo que você tem uma fonte que tem carbono, que você precisa de energia e deixa uma pegada maior, isso daí você vai mudando as cores. Então você tem hidrogênio azul, você tem hidrogênio cinza, o hidrogênio rosa, que é hidrogênio a partir de fontes nucleares. Né? Então essas são as cores. É a forma de agrupar matéria-prima, forma de energia que você está utilizando e a pegada de carbono. Acho que dessa forma dá para ter uma percepção. Acho que ficou bem claro. E, João, nós estamos nesse seminário em Piracicaba, que é um berço do setor sucro alcooleiro, sucro energético. A gente fala muito de biodiesel, biocombustíveis. A extração do hidrogênio a partir do etanol, ela é viável, ela é
é a mais viável? Como você encara isso? Bom, aqui a pergunta é o próprio seminário, né? Essa pergunta é o seminário, né? Quando eu falei das cores, né? Essas cores, elas também têm muito a ver com o que cada país, o que cada região tem em abundância, né? Ou quão viável é você trabalhar ali. Né? Então, quando você fala em hidrogênio verde, ele foi pensado num local onde a forma de energia teria que vir de eólica ou de solar, né? E você utilizaria a água, né? A eletrólise, para você produzir o hidrogênio. Mais recentemente, né, a gente começou a ir para uma forma mais ampla de entender. Então, ao invés de você pensar só nas cores, você pensar hidrogênio de baixo carbono. Então, existem várias formas diferentes de você, como a gente já conversou, de se obter o hidrogênio com a sua pegada de carbono. Tem algumas que a pegada de carbono é muito alta, então, assim, do ponto de vista... Pode até valer a pena do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ambiental, ela não responde à nossa pergunta, né, da transição energética, pensando no ambiente, né, no meio ambiente. Então, isso daí evoluiu, né? A coisa das cores, né? Existe ali tudo, mas assim, o termo hidrogênio de baixo carbono, isso daqui vem ganhando muita força, porque esse termo, ele faz parte de alguma coisa que a gente chama de transição energética viável. Porque a gente fala de transição energética, né? A gente ouve o termo, né? Transição energética, né? Tá, então a gente vai sair do que a gente é hoje para alguma coisa que você não vai ter emissão de carbono e tudo essas coisas lá na frente. Ok. Só que daqui até lá, como a gente chega? Então isso se chama transição energética. Transição energética não é alguma coisa que você faz da noite para o dia. Então ela é uma transição, né? E também ela tem que levar em consideração uma série de condições do ambiente, do país em que você está. Quais são as fontes que eu tenho naquele país? Essas fontes, elas podem contribuir para a transição energética? Isso tem a ver com o que a gente chama de transição energética viável. O que é viável fazer hoje? Eu não posso só trabalhar quando eu tiver a emissão zero. Eu tenho que ir diminuindo a minha emissão, né? E aí o que acontece? Você perguntou a respeito do etanol, né? O etanol, o Brasil, ele já é um país que a matriz energética, né, ela é verde, né? Ela tem uma baixíssima pegada de carbono, né? Isso é histórico. E o etanol faz parte disso também, né? Pensando em mobilidade. Mas isso já é o bastante? Não, isso não é o bastante, porque a gente precisa diminuir mais, né? Então, essa coisa que vem acontecendo, o movimento de eletrificação de frota, com, tá, os prós e os contras de tudo, tá? Então você perguntou para mim, todas as soluções têm seus prós e seus contras. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, né? Então, você trabalhar o etanol trouxe uma tremenda vantagem para o Brasil, né, no sentido de regular suas próprias emissões, né, controlar as suas próprias emissões. Ela já é uma matriz muito melhor do que se fosse exclusivamente baseada em combustíveis do tipo gasolina ou diesel, né? Agora, e o etanol, ele pode ajudar a gente a dar o próximo passo para o hidrogênio? Ele pode sim. Né? Ele pode e ele está dando, né? Quer dizer, a gente tem aqui no seminário, né, nós vimos várias palestras aí de trabalhos que estão acontecendo, né, em níveis mais básicos, mais avançados e muito próximos também de virar produto, né, usando o etanol, né, para além da fonte energética que ele já é. Então, reforma do etanol para produzir hidrogênio é uma pesquisa que, por exemplo, está sendo feita lá na USP em São Paulo, né? Então, ali eles vão ter uma planta, né, onde o pessoal vai colocar etanol e você vai poder abastecer carros e ônibus, no caso, a hidrogênio com base no hidrogênio que foi gerado no etanol, a partir do etanol. Então, assim, puxa, essa é uma saída boa. Existem várias outras tecnologias sendo estudadas, né, de você também embarcar
né? Quer dizer, você colocar no automóvel, né? Você colocar o sistema embarcado de tal forma que você alimente o carro ou o ônibus com etanol e lá dentro ele produza hidrogênio para alimentar os motores que vão ser elétricos aí no caso. Então, assim, tem muito. Isso daqui é uma parte. Uma parte que também, assim, o setor sucroenergético vai ter, a gente enxerga, né, que vai ter uma participação muito grande nos combustíveis sustentáveis de aviação. A aviação, o SAF, a aviação, né, como também o marítimo, né, eles são setores que é bastante difícil de você reduzir essa pegada de carbono. E o SAF é uma resposta muito boa para isso. E o SAF pode ser sim produzido a partir de etanol, né? Então, assim, tem uma grande conversa, tem uma grande discussão, tem grande pesquisa sendo feita para trabalhar, para tornar economicamente viável aí o SAF a partir de etanol de segunda geração. Porque você falou, toda nova solução tem o seu... Se a gente faz uma análise SWOT, os pontos positivos e negativos, né? Quando a gente fala do SAF, parece que as opções são 5 vezes mais caras do que o combustível que é usado atualmente, que é o querosene. Então, tem que haver também um cuidado com isso, né? Tem que ser economicamente viável, tem que ser ecologicamente correto e também tem que atender uma demanda da produção mundial. É isso, né? Exatamente. Olha, e também eu digo o seguinte, ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Os desafios são grandes, os desafios são muitos, tá? E realmente é algo assim que pode deixar pensar, a gente pode ficar pensando em ficar paralisado por tudo isso, mas não, tá? A ciência está aqui, os governos estão trabalhando nisso, a indústria está trabalhando nisso, nós estamos trabalhando nisso para vencer esses desafios. Então, o SAF hoje ele é caro, mas a gente vai trabalhar isso daí para ele ficar barato, né? O hidrogênio hoje é caro, mas a gente vai deixar nisso daqui? Não vai ficar barato. Aqui no teu estúdio a gente tem um exemplo disso. Dessas luminárias que a gente tem aqui no estúdio, praticamente todas são de LED. A questão de 20 anos atrás, os LEDs, a tecnologia de LED, ela só era viável para você usar nos seus equipamentos, aquele LEDzinho, aquela luzinha vermelha lá. Então ninguém imaginava naquele momento que um dia você ia iluminar ruas com LED. E mais, né? Não ruas da Disneyland, algum lugar que fosse muito caro. Você consegue comprar, nós compramos luminárias LED para colocar em casa. Então, ele ficou viável, né, tecnologicamente falando, ele tem uma potência que é adequada para iluminação pública, por exemplo, e ele é economicamente viável também. Ué, mas como que isso daí aconteceu? Isso aconteceu com muito trabalho. Isso aconteceu atacando o problema e buscando soluções. A mesma coisa vai acontecer aqui, está acontecendo aqui. Hoje essas tecnologias são caras e são desafiadoras, né? Você colocar esses equipamentos, por exemplo, os tanques de hidrogênio, né, para um automóvel, né, eles têm a pressão de 700 bar. Quando você imagina 700 bar de pressão, é uma pressão altíssima, que você pensa mais numa bomba do que num carro. Ali fora, nós temos um carro com esse tanque de hidrogênio, tá? Rodando. Pode rodar, é um carro que está homologado e tudo mais. Então, essas tecnologias, né, elas vão se desenvolver. Nós sabemos que esses desafios existem. Nós não vamos deixar... Nós, quando eu falo aqui, né, a indústria, a academia, os próprios governos, né, nós não vamos deixar que isso daí aconteça de uma forma que não tenha... No final, a gente quer a sociedade, né? A gente quer a sociedade tirando proveito de tudo isso. Então, a gente não vai deixar acontecer alguma coisa que seja insegura, que seja danosa, né? A gente está trabalhando, quer dizer, eu represento aqui todo esse ecossistema, né? A gente está trabalhando para que isso aconteça de forma viável, segura e ambientalmente amigável, né? Então, esse é um desafio muito maior. Mas, ok, nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos trabalhando para isso. João, agradeço pela aula. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço pela oportunidade.
Não, que é isso. E assim, da nossa parte, eu acho assim muito importante, né, que as pessoas que estejam nos ouvindo, né, pensem, né, principalmente jovens, crianças, né, nós precisamos de todo esse pessoal para formar novos cientistas, para trazer, para fortalecer a academia, para fortalecer a ciência no Brasil, né, e trazer mais soluções. Então, chamo todo mundo para vir trabalhar nessa temática, porque ela é muito desafiadora, ela precisa de muita gente trabalhando, precisa de muito cérebro pensando. Eu agradeço a oportunidade aqui para falar, para a gente trabalhar nisso aqui juntos, né? Vamos chegar numa solução juntos. Obrigado. Conversamos com João Carlos do IPT e vamos agora para o próximo entrevistado.